Nós, seres humanos, somos descendentes de covardes. Quando nossos ancestrais chegaram à porta da caverna, uns disseram: vão na frente, vão na frente. Vamos ver se no fundo da caverna há animais. Os que foram na frente morreram. Os que ficaram na porta da caverna, prudentemente ou com medo, são nossos ancestrais. Nós somos descendentes de pessoas prudentes. Bem, o excesso de medo, o medo dominando, chama-se covardia. A genética é uma coisa importante. Há pouco, num debate para um livro, uma autoridade me disse: talvez a gente tenha apenas 5% de liberdade, o resto é genética. Eu não sei o número exato, eu não tenho capacidade de pensar nesse número, porém 5% é bastante. As abelhas têm 0. As abelhas são exclusivamente guiadas pela genética. Nenhuma abelha amanhece republicana. Nenhuma abelha diz: vamos derrubar essa rainha que não faz nada. Nenhum leão pode se tornar vegano. Ele não pode amanhecer: chega de maltratar as zebras, vamos sentar na selva em plena harmonia comendo queijo tofu. Não é permitido ao leão isso. Não é permitido ao leão isso. Os seres animais tidos como irracionais seguem um código genético. Nós somos livres. O livre-arbítrio é uma profunda característica da humanidade. Pensei nisso de uma forma trágica. Eu vou a São Paulo, à Sala São Paulo, escutar concertos quase toda semana, e para isso eu atravesso uma tragédia humana, que é a Cracolândia. É uma tragédia humana. Seres humanos iguais a mim, dignidade e direitos, um dia foram lá. Um dia olharam para aquelas pessoas que abriram mão do seu livre-arbítrio e abriram mão voluntariamente da sua dignidade, compraram uma pedra de crack, fumaram e se destruíram. Esse é o grau mais radical de liberdade humana. Ou seja, eu sou livre inclusive para me destruir. Infelizmente, tudo aquilo que seja um vício reduz minha liberdade. Drogas, álcool, Netflix, tudo que for um vício reduz minha liberdade, cria um hábito. O hábito, diz Aristóteles, é uma segunda natureza. A genética existe, mas não nos condiciona abertamente. A cultura existe. Eu estou inserido dentro de uma cultura. Para mim, que tenho ancestrais camponeses, acordar de madrugada é muito fácil. Eu desperto todos os dias às 4 horas da manhã, sem nenhum problema. Isso é típico de sangue camponês, não? Ou de algum problema de insônia. Mas eu, casualmente, acordo com facilidade. Eu tenho grande facilidade de acordar, faz parte da cultura. Meu avô dizia: o sol não deve encontrar ninguém honesto na cama. É uma coisa que vem sempre. A cultura é importante. A cultura é importante. Eu já soube de pessoas que dormem até às 6 da manhã, mas eu acho que são pessoas atacadas da preguiça, não? Pessoas atacadas disso. É uma questão cultural. E também o meu comportamento, eu vou perguntar: como eu passo a um estágio seguinte, numa sociedade que exige que eu, Leandro, e cada um e cada uma que está aqui, cada pessoa aqui faça algo diferente. Como eu consigo isso? De que forma eu consigo isso? Bem, essa é uma questão importante. Lendo neurocientistas, eu fui iluminado por um conhecimento que até então eu não tinha, e lendo grandes autores neurocientistas como o professor Antônio Damasio, português, Suzana Herculano Holtzel, brasileira, eles foram indicando que os neurônios, quando produzem um hábito, como, por exemplo, acordar às 4 da manhã, ou comer algo, ou dizer uma saudação ritual, não apenas um neurônio encosta no outro com impulso elétrico, como sabemos, mas cria uma ligação biológica. Dessa forma, o neurônio acaba ficando ligado ao outro através do hábito, e toda vez que eu repito aquele hábito, é muito bom para o meu corpo. Ele vai gastar menos energia. A vida tomada de hábitos, a vida tomada de repetições sistemáticas, é uma vida profundamente econômica de energia. Ora, por que eu, Leandro, gosto de pinhão? Pinhão não tem gosto de nada, tem gosto do sal que eu coloco na água.
Porque eu, Leandro, na infância comia pinhão, e pinhão associo ao inverno, a fogão a lenha e ao gosto do inverno e da infância. Por que que eu gosto das músicas da minha infância, a parte da minha formação em música clássica? Por que que eu gosto de Legião Urbana? Porque eu considero Legião Urbana melhor que Wesley Safadão. Eu, Leandro. Mas lembro que meu pai considerava Lupicínio Rodrigues superior a Renato Russo. E provavelmente meu avô consideraria Zequinha de Abreu ou Chiquinha Gonzaga superiores a Lupicínio. Porque nós gostamos daquilo que nos remete à zona de segurança. Nós gostamos daquilo que nos remete ao que o neurônio já fez. É profundamente confortante para o corpo o hábito. Quem acorda sempre na mesma hora, quem deita sempre na mesma hora, quem come sempre na mesma hora, quem come mais ou menos as mesmas coisas, quem faz mais ou menos as mesmas coisas, produz sobre o corpo e sobre o cérebro um efeito bastante profundo de método, de ordem. E o neurônio gosta disso, e nós nos inserimos nessa ordem. Ora, essa ordem não é boa nem ruim, apenas ela é uma ordem. E ela é absolutamente biológica e produz a zona de conforto. Por um lado, a zona de conforto me acalma. Por outro lado, a zona de conforto não exige de mim o melhor que eu possa dar. Por um lado, a repetição sistemática me tranquiliza, mas com ela eu não produzo mais do que eu possa produzir. Apenas a crise, a inconstância, apenas o problema é que faz com que eu acabe produzindo mais. Qualquer médico pode ser excelente profissional se atender uma paciente num ambiente muito luxuoso, sem problemas graves. É preciso ser um grande médico para atender num pronto-socorro de uma grande cidade, numa madrugada de festas. Qualquer professor dá aula para 5 pessoas numa sala com ar-condicionado. É preciso ser um grande mestre para ter um 6º ano, numa tarde de novembro, depois de um feriado, antes da aula de educação física ou depois da aula de educação física. Quem é capaz de dar aula para 45 pessoas e ainda amar essas crianças, é um gesto épico, de dedicação. Exatamente a crise, é a crise que revela as pessoas, a crise que transforma as pessoas, a crise que me tira da zona de conforto, é a crise que faz com que eu saia de uma região repetitiva. O conselho da minha avó, já citada, era para ficar na zona de conforto. Ela dizia às mulheres da família: seu marido ronca, não separe, o próximo pode bater. Fique com esse, né? Não era só o zelo católico pela fidelidade do sacramento, mas uma observação prática de vida, né? E seu chefe é ruim, seu superior é ruim, é um ruim conhecido, o outro pode ser pior. Vocês não gostavam de Dilma? Veio Temer. E o ano que vem tem eleição. Então fica essa questão do ousar e do repetir. É claro que a perspectiva, o afastamento para eu ter uma distância em relação às coisas, ela é fundamental. Mas saibam, tudo aquilo que me tranquiliza, tudo aquilo que me leva para a minha região de conforto, me afasta do sucesso. O sucesso eu não estou entendendo aqui como ganhar dinheiro, pode ser. Sucesso eu estou entendendo o intelectual, sucesso eu estou entendendo o empreendedor, sucesso eu estou entendendo a dona de casa, sucesso eu estou entendendo o religioso que tem objetivos e quer atingir o seu sucesso, perfeição da alma, acúmulo de dinheiro, cuidados com a família, seja o que for. Tudo aquilo que me tranquiliza me afasta do sucesso. Tudo aquilo que me deixa bem me afasta do bem e do desafio. Por isso que todos querem o sucesso, mas eu não sei qual a escolha certa. Todos querem o sucesso, mas a escolha certa ela é sempre complicada, porque eu tenho que pensar quando é que chega esse momento, e aí eu vou
avançar de Aristóteles para Agostinho, quando é que chega esse momento chamado futuro? Agostinho estuda muito a sucessão de tempo e fala muito de um presente quase contínuo em relação a isso. Eu nunca sinto o futuro porque eu estou sempre no presente. E o passado é sempre uma memória que já fugiu. Então vem a seguinte questão: quando chega o futuro? Eu vou dar uma resposta semi-agostiniana e semi-pelagiana também. Nunca chega o futuro. Nunca chegaremos ao futuro, porque eu estou sempre no momento presente. E o minuto seguinte é o meu presente. Logo, eu vivo, inspirado em parte na reflexão de Agostinho sobre o tempo, eu vivo num tempo contínuo, num tempo presente. Eu vivo permanentemente nesse momento. E esse momento só aconteceu porque eu tive passado. Ou seja, eu hoje, Leandro, em 2017, sou o futuro do Leandro de 2000, ou o futuro do Leandro de 1980, quando eu estava no ensino, entrando na faculdade, saindo do ensino médio. Ora, mas eu estou aqui porque eu fiz coisas no passado. Então, apesar de não existir futuro, não existe futuro. O que existe é o que eu faço hoje, que prepara o outro presente. Eu, Leandro, estou aqui e eu não entrei na faculdade pensando, eu vou estudar muito, porque um dia eu terei a honra de ser convidado para esse espaço e falarei para vocês. Mas eu estou aqui porque eu tomei decisões no passado. Ou seja, o presente é cultivado por decisões do passado.